Aleluia. Boa noite com Jesus, igreja. Pela graça do Senhor, e nós estamos mais uma vez na sua casa. Interessante que eu vi uma propaganda, um outdoor, estava falando a respeito de uma emissora de FM. E ali a propaganda dizia: você sintoniza a FM tal porque você gosta. Você ouve ela porque você gosta. E eu peguei e falei, que coisa maravilhosa, né? Nós vamos à igreja porque nós gostamos da igreja. Você ouve a palavra de Deus, você que está pela internet, se conecta a essa página porque você gosta. Tantos poderiam conectar, tantos poderiam ouvir a palavra, tantos poderiam estar enchendo aqui o tabernáculo, mas eles gostam de outras coisas. Mas você está aqui porque você gosta, porque a sua alma gosta, ela sente bem, é um lugar aprazível para a alma, a casa de Deus. E nós estamos aqui para nos preparar para a aparição do Senhor. Sem dúvida nenhuma, irmãos, cada vez que você vem à igreja, cada culto, você está sendo preparado para a aparição do Senhor, porque Ele há de vir. Mas vamos ler a palavra. Nós cumprimentamos nosso pastor, todos lá no recanto, e também irmãos que nos acompanham. E vamos ler aqui Lamentações de Jeremias, verso 22, para a nossa meditação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E glória, hein? Não tem fim. São novas são a cada manhã. Aleluia, amém? Vamos orar com o profeta de Deus. Querido Jesus, nós estamos nos aproximando agora do grande trono de misericórdia, através deste nome todo suficiente, pois não há outro nome dado entre os homens por meio do qual nós devamos ser salvos, mas somente este nome do Senhor Jesus. E estamos vindo em seu nome, e nós oramos, Pai Celestial, que Tu nos recebas esta noite, como Tuas crianças crentes, e perdoe nossa incredulidade, Senhor. Ajude esta noite, para que possamos crer completamente cada palavra de Deus esta noite, por todas as coisas que temos necessidade. Tu sabes que entre estas mãos que têm sido levantadas, existe enfermidade. Alguns deles podem ser problemas domésticos, alguns deles podem ser problemas financeiros, alguns deles estão fadigados, talvez alguns apóstatas, alguns pecadores. Seja qual for a necessidade, Tu és mais do que uma parelha para qualquer inimigo. Aleluia! Então, nós oramos, Senhor, que nesta noite nós reconheçamos que nossos inimigos, cada um tem sido derrotado, até mesmo para a própria morte, e que nós somos mais do que vencedores nele. Quem nos amou e deu-se a si mesmo por nós, tem nos lavado com seu sangue. Nós oramos, Senhor, que toda incredulidade, toda dúvida, toda frustração, tudo que está ao contrário de Deus desapareça de nós esta noite, e que o Espírito Santo tenha o direito do caminho em nossos corações. Possa Ele nos falar esta noite por meios misteriosos, possa Ele nos falar em seu poder, possa Ele ressuscitar aqueles que estão espiritualmente mortos, restituindo a saúde para aqueles que estão doentes e aflitos. Levante os joelhos fracos, as mãos cansadas que estão descidas, e possa haver um tempo de alegria. Possa isso jorrar esta noite
Aleluia! Agora, Pai, enquanto nós lemos a Tua palavra, ninguém pode interpretá-la exceto Tu. Tu és Teu próprio intérprete e nós oramos para que Tu interpretes para nós as coisas que leremos, pois nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Se nós fechássemos a Bíblia, despedíssemos, seria o suficiente. Depois de uma oração dessa, fica até difícil pregar. E o hino que o irmão William cantou, ele disse: conheço um nome, nome de Jesus. E o profeta diz: nós estamos neste nome. Nós estamos reunidos neste nome. Por isso, irmãos, há um descanso. Há um descanso. Você não tem dúvida se Deus está aqui ou não, porque Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então há um descanso. Mas nós vamos meditar um pouquinho sobre essa palavra misericórdia. Misericórdia. Compaixão suscitada pela miséria, pela dor alheia. Compaixão, sentimento de compaixão. E o que significa compaixão? Pesar que nos desperta a desgraça, a dor de outrem. Agora, se nós, como humanos, quando vemos pessoas drogadas, pessoas moribundas, às vezes entramos em hospitais, vemos pessoas moribundas que às vezes nem são, ou nem nós conhecemos, nem são gente nossa. Mas se nós olhamos para essas pessoas e sentimos compaixão, sentimos misericórdia delas, sendo humanos, sendo falho como somos, e Deus? E Deus? Aí o profeta vem nessa mensagem, o Deus que é rico em misericórdia. Nós lemos esta oração, a partir do parágrafo 24. Agora ele diz aqui no 39, eu estou muito contente por isso. O que te alegra, irmão Brana? Qual que é o motivo desta alegria? Reparta ela conosco. Ele vem e diz: por ele ser rico em misericórdia. Se ele fosse apenas rico em dinheiro, se ele fosse apenas rico em matérias, no que ele é, mas ainda a maior coisa é ser rico em misericórdia. Aí o profeta diz: que grande palavra é esta. Irmãos, o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Aí o profeta vem no 55, agora apenas pense de tudo isso que nós teríamos sido, se não fosse por Deus. Mas Deus, em sua riquíssima misericórdia, como Ele nos tem redimido esta noite. Onde estaríamos esta noite se não tivesse sido a riquíssima misericórdia de Deus sobre nós? Pergunta do profeta: onde nós estaríamos? Onde eu estaria? Onde você estaria? Talvez bem sucedido lá fora? Não sei. Mas sem a segurança da vida eterna, sem a alegria da salvação, aonde estaríamos nós, irmãos? O que éramos nós lá atrás? Mas Deus, pela sua misericórdia, sua infinita misericórdia, Ele nos trouxe aqui. Ele nos trouxe para si. Ele viu que nós estávamos miseráveis, porque a era de Laodiceia é uma era miserável. Diz a Escritura, o Senhor chamou ela de miserável. É uma era de miséria, miséria espiritualmente. Tanto evangelho sendo pregado, tanto leia a Bíblia, tantos discursos polidos, no entanto é uma era miserável.
é uma era desgraçada, é uma era sem graça. Sabe por quê? Porque a misericórdia e a graça andam juntas. Como a fé e o amor andam junto, a graça e a misericórdia andam junto. E quem rejeita a graça de Deus, rejeita a misericórdia. Quem rejeita a misericórdia de Deus, rejeita a graça de Deus. Porque as duas coisas são juntas. É uma era miserável, é uma era desgraçada, é uma era pobre, é uma era cega, é uma era nua. E nós estávamos ali. Mas diz o hino, Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Ei, glória a Deus, Deus é tão bom, Deus é rico em misericórdia, que Ele abriu uma porta para você passar. E a porta é Jesus. Só se sai dessa era, só se sai desse espírito, só se sai da miséria, entrando por essa porta chamada Jesus. Aleluia, Ele é a porta. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar, e a porta é Jesus. Andávamos sempre caídos, perdidos no mundo, sem esperança, mas Deus nos tirou da rede. Aleluia. Deus, pela sua misericórdia, onde estaríamos nós? Muitas vezes nós somos levados a isso, a pensar, onde eu estaria se eu não fosse um cristão? O que seria da minha vida se eu não fosse uma cristã? Onde eu estaria? Como eu estaria? Que alegria eu teria? Que segurança eu teria? Que paz eu teria? Que companheirismo eu teria se eu não fosse um cristão? Mas ser cristão, no sentido da palavra, significa ser amado de Deus. Ser amado de Deus. Você quer ver isso? Irmão, ser cristão, ser eleito, significa ser amado de Deus. Ser amado de Deus. Vamos aqui, Romanos 9, a partir do verso 13. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Pronto. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois que diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aleluia! Você viu? Então, se você é uma amada de Deus, você alcançou misericórdia, você alcançou graça. Nós lemos aqui toda segunda-feira, visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí vem, cheguemos pois com confiança ao trono da onde? Da graça. Para quê? Para alcançar misericórdia. Ai, glória a Deus. Você vê como que isso é gostoso, como isso casa, como isso se liga, como isso se entrelaça. Esse é o plano de Deus. Quando Deus enviou Jesus Cristo, quando Ele próprio se fez carne, o que Ele estava mostrando para a humanidade? Misericórdia. Deus enviou o seu Filho, Deus se fez carne para nos levantar, porque Ele viu a condição miserável que o homem estava. Peregrinava, sofria, morria, e depois ia para o paraíso. Não podia subir à presença de Deus. Ele disse, eu não posso ver isso. Jesus disse isso. Ele disse, aprendei de mim, que misericórdia quero e não juízo. Às vezes nós nos julgamos, ou julgamos os outros,
Mas Jesus disse assim: aprenda de mim. Aprenda de mim. Leia São Mateus capítulo 9. Leia isso aqui. Vamos passear nas escrituras um pouquinho. A partir do verso 12, São Mateus 9. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, e não juízo. Misericórdia. Pessoa às vezes que te ofende, que te oprime, que te magoa, você tem que olhar para ela e dizer: Deus, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. Porque na verdade, irmãos, a posição que nós estamos é muito alta. O lugar que nós estamos é muito alto, é muito sublime. O que nos espera, a mente humana não dá conta de tentar imaginar. É muito grande. Mas as pessoas não podem ver isso. Se eles vissem em Jesus o rei, eles o crucificariam? Não. Eles matariam Jesus? Não. Por isso que Jesus disse assim: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Em outras palavras, tenha misericórdia deles. Essa palavra misericórdia, ela tem um sentido muito grande. Quando ela é pronunciada do âmago da alma, ela produz cura divina. Ela produz libertação. Porque você demonstra misericórdia, não é pela cabeça, não é pelo falar, não, é do coração. É algo que sai de dentro, que está ligado ao amor. O profeta experimentou um pouquinho disso. Ele experimentou um pouquinho disso. Dessa misericórdia. Você quer ver isso? Mensagem Amor Divino, parágrafo 55. Aqui há algum tempo atrás, um velho homem mexicano ali embaixo na plataforma, quando ele correu até a plataforma, muita fé, ele se prostrou agarrado no seu rosário, e eu lhe disse: não necessariamente, através do intérprete, o irmão Espinosa. Então ele se levantou, ele colocou seus braços ao meu redor e começou a ir para um lado. Ele era cego, e eu olhei para ele, olhei para aqueles velhos pés enrugados, provavelmente nunca havia usado um par de sapatos na sua vida. Olhei para os meus sapatos, para ver se eles serviam para ele, eu lhes daria os meus sapatos, ele era cego, e eu olhei, ele tinha ombros largos, pesava mais de 200 e tantas libras, cerca de 100 quilos eu acho, e meu casaco não servia para ele. E enquanto ele estava ali de pé, e o cabelo grisalho, eu me lembrei de meu pai. Eu pensei, se meu pai tivesse vivido para estar mais ou menos com esta idade, ele estaria com mais ou menos, com cerca de 65 anos de idade. E eu penetrei num amor por aquele homem, do modo que eu pensava, sem nunca ter visto aquele homem antes. Isso não é uma coisa natural, isso não é uma coisa comum, mas isso também não é uma coisa sugestionada. Eu penetrei num amor por aquele homem, do modo que eu pensava. Talvez ele nunca teve uma refeição decente na sua vida, talvez ele nunca teve uma refeição decente, talvez ele nunca sentou-se a uma mesa na sua vida, e tudo isso. E então caminhando sozinho nas trevas, cego, além de ser pobre, cego. Agora, irmãos, vamos fazer um paralelo aqui, permitam-me isso, vamos fazer um paralelo. Profeta pensando, pobre homem, nunca teve uma refeição decente na sua vida, cego. Aí você olha para essas pessoas aí fora, aí você vê essas pessoas na igreja, vê essas pessoas no mundo, cegas.
E você diz: nunca tiveram uma refeição decente, nunca alimentaram da palavra. E eu aqui numa mesa farta, num banquete. E elas lá, moribundas da miséria. Porque pior do que a cegueira natural é a cegueira espiritual. Como não olhar para essas pessoas? Elas têm uma alma que vale mais que 1000 mundos. E quem que vai olhar para elas? Quem que vai olhar para Maria Madalena hoje? Quem que vai olhar para um samaritano hoje? A não ser você. Você é os olhos de Deus na terra hoje. Deus não tem outras mãos, diz o profeta, senão as minhas, as tuas. Deus não tem outros pés, senão os meus, os teus. Deus não tem outros lábios, senão os meus, os teus. Deus não tem outros olhos, senão os meus e os teus. Nós somos Cristo aqui na terra. Isso nos responsabiliza. Tudo tem um centro. Mas você sabe o que o Espírito está mostrando nesta noite? Pessoas que nunca tiveram uma refeição decente. Não sabe o que significa alimentar da palavra. Só come bolotas de porcos. Pessoas miseráveis, sem a graça, sem a misericórdia. E eu penetrei num amor profundo por ele. Às vezes mãe, às vezes pai, às vezes marido, que não tem ainda família, ou que o filho é rebelde, penetre nesse amor profundo por ele nessa noite. Você vai ver o que grito, o que tanta coisa não resolveu. Penetre nesse amor, o profeta diz, é a maior força que existe na terra. Penetre, porque isso está em você. Se Cristo está em você, esse amor divino está em você, essa misericórdia está em você, essa graça está em você. Ei, glória! Ei, glória! Aleluia! É a graça! Isso é graça, isso é misericórdia! Nessa hora, você pode dizer o nome dele, dela, e dizer como o profeta disse aqui, ó. Então algo atingiu meu coração, e eu disse, Deus, tenha misericórdia. Ele é um homem, ele é meu irmão. Você pode dizer isso também nessa noite. Fale o nome da pessoa. Fale o nome do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Fale da sua sogra, da sua nora. Fale o nome dela e diga, Deus, tenha misericórdia. Deixa isso te atingir. Porque às vezes nós viemos buscar oração para nós, mas esquecemos dos outros lá. É dando que se recebe. Você dando virtude, você recebe virtude. Você dando misericórdia, você recebe misericórdia. Faça isso com fé. Deixe isso atingir seu coração. Às vezes você veio aqui moribunda, moribundo, mas se tem alguém que você lembra agora nessa hora, dê isso para ela, dê isso para ele. Deixa sair virtude de você nesse culto. Vamos transformar isso aqui num culto de virtudes, num culto de graça. Ninguém deve, não tem raiz de amargura aqui, porque o amor divino estralhaça tudo, tira tudo, limpa tudo. Essa atmosfera é própria para o câncer ter o seu fim.
Essa atmosfera é própria para escamas de cegueira cair dos olhos. Essa atmosfera é própria para você se consertar com Deus. Como o filho pródigo disse: pai, pequei, mas tenha misericórdia de mim, me recebe. Ei, glória! Ei, glória! Ah, isso é gostoso demais! Isso é gostoso demais! Que sensação! Que atmosfera! Glória a Jesus! Oh Deus, é o Senhor! É a misericórdia que ainda está na terra, porque você está na terra. Misericórdia se encerra quando você sair da terra, porque você é a misericórdia de Deus, você é a graça de Deus. É sim. Oh Deus, tenha misericórdia. Ele é um homem, ele é meu irmão. E o profeta diz: e aquilo atinge a algo que te unge. Você está ungida. Você está ungido nessa hora. Há uma criação que move ao redor e é projetado a esta pessoa. E em poucos momentos eu ouvi gritando algo sobre os meus ombros. E eles estavam gritando, ele estava gritando: eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. E sabe, você vai chegar na sua casa e vai ter uma surpresa. Hein? Amanhã do café da manhã, que você se sentar com ele e com ela, você vai ter uma surpresa. Aleluia! Glória a Jesus! Isso é nosso, igreja. Nós temos que aprender a usar as armas que nos é dada. Não é espada para matar, não, é amor. Espada mata, mas o amor dá vida. Ei, glória! Aleluia! Graça! 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 Aleluia! Pregar mais o quê? Falar mais o quê? Ei, glória a Deus! Isso é que Deus quer fazer! É isso, quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele te trouxe aqui para isso. Aleluia! Glória a Deus! Se possível, não sei se o conjunto poderia cantar aquele hino: Pai, misericórdia tens. Mesmo sabendo, crente que eu sou, me concede tantos bens. E nós vamos, você que veio especialmente com o propósito de receber uma oração, você pode vir à frente. Nós vamos estar impondo as mãos sobre você. Mas fique sabendo de uma coisa: eu creio que você já tem recebido. Nessa atmosfera não tem demônio que fica. O amor vence tudo. Tudo, tudo, tudo. O amor venceu a morte. O amor venceu a morte. Lá no Calvário, Ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. O que é o amor dele por você. Aleluia. Glória a Jesus. Pai, misericórdia tem. Eu não mereço, eu falho, eu erro, mas o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom, o Senhor é paciente comigo. O Senhor me dá tantos bens. O Senhor me dá o que comer, o que beber, o que vestir. O Senhor me dá abundância de alimento espiritual. O Senhor me deu um pastor, o Senhor me deu um profeta. O Senhor me deu tanto aqui e tanto lá. A igreja em espírito de oração, irmãos. Aleluia. Pai, misericórdia tens.
Quero me ver
Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. É a graça que te trouxe aqui. É a graça que vai te levar de volta, protegido, guardado pelas mãos do Senhor. O Senhor nos abençoou. Deus abençoe a todos que nos acompanharam através da internet, todas as igrejas, irmãos. Pastor Joaquim Gonçalves, Pastor Mauro Luiz Cardoso, irmão Adão Mendes, toda a equipe aí no recanto. Deus os abençoou. Agora nós vamos voltar para os nossos lares. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã, e volte guardado sob a potente mão de Deus até sexta-feira, se o Senhor nos permitir.